Quero convidar você para abrir tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 23. Mateus 18, a partir do versículo 23. Mateus 18, vamos ler até o 27, no livro de Mateus. A palavra de Deus fala dessa forma: por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a sua dívida e o deixou ir. Pai, mais uma vez nós pedimos a tua manifestação nesta manhã. Queremos que tu fale conosco, Pai, através da sua palavra. Eu desejo que eu faça em nome de Jesus. Amém. Essa parte do Evangelho de Mateus é a chamada a parte do parábola do servo impiedoso. E quando nós começamos a olhar para esse servo, Jesus conta aqui uma angustiosa situação que um pobre homem vivia. Aquele homem estava passando por apuros e ele precisava resgatar uma enorme dívida que ele talvez tinha adquirido com o tempo de trabalho com seu patrão e não tinha conseguido pagar. Mas a palavra de Deus mostra que essa situação era realmente angustiante para aquele homem. Por quê? Nós vemos no versículo 26, onde diz: o servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. Para aquele homem chegar naquela situação, se prostrar na presença do seu Senhor e implorar: tem paciência comigo que eu te pagarei tudo. Aí nós vemos no 27 algo muito curioso. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Ele foi liberado, teve a dívida perdoada, a dívida foi paga. O que nós podemos aprender com isso? O que Deus quer mostrar para a gente nesse momento? Se a gente ler um pouquinho antes do texto, Jesus está ensinando algumas atitudes para os seus discípulos, e ele vem falando sobre o reino dos céus, e mostrando a importância de viver esse reino. Aí o apóstolo Pedro se aproxima de Cristo e pergunta: mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? Será que eu tenho que perdoar até 7 vezes? Jesus olha para ele e fala: não, você tem que perdoar 70 vezes 7. Que se a gente fosse somar, daria 490 vezes por dia. Imaginem, em todo o tempo temos que perdoar. E aquele homem, ele devia muito para o seu patrão. E Deus requer de nós, como seus servos, uma prestação de conta. Deus é o único rei, e ele virá para acertar conta com os seus servos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 10, a palavra de Deus nos diz: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Jesus, em certa ocasião, ele ensinou que até as palavras que nós proferimos da nossa boca, nós vamos ter que prestar conta. Tudo que nós falarmos, nós temos que prestar conta. Ele diz: eu lhe asseguro e digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras
vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Então, quando nós começamos a pensar dessa forma, não haverá nenhuma exceção. Todos vão ter que passar pelo tribunal de contas, justos ou injustos. Todos nós teremos que estar na presença de Deus para ser feito um acerto. Quando nós começamos a pensar hoje Jesus, ele é um advogado. Qual é a função do advogado? É defender os seus clientes. E nós, perante Jesus, somos seus servos. Então a função de Jesus hoje perante Deus é nos defender. A palavra de Deus fala que Ele está intercedendo por nós. Mas a palavra também diz que chegará um momento de Jesus virar como juiz. Qual é a função do juiz? Dar o veredito. O juiz não julga pessoas. O juiz apenas dá a sentença. Quem julga o homem é o próprio homem. Quem nos julga é o povo. Então apenas Jesus vai dizer: você está absolvido ou você está condenado. Para você eu te dou uma eternidade, ou para você eu te dou uma eternidade com Satanás. É a escolha do homem. Não é Jesus que vai nos dar a sentença, nós mesmos nos julgamos. Quando você vai no julgamento, você vê que o defensor público, o promotor, ele está ali para tentar condenar aquele réu. Mas Jesus vai vir para tentar trazer uma vida diferente. E aquele homem não sabia o que fazer. Então aquele homem, chegando perante o seu patrão, perguntou: e agora? O que eu posso fazer? Como eu posso acertar a minha dívida? Então chegará a hora que todos nós estaremos presentes no tribunal de Cristo, para prestar conta do nosso comportamento no mundo. Como você está vivendo no mundo? E como resultado desse comparecimento perante o tribunal do Senhor, nós vamos ser julgados, ou vamos receber a sentença de vida escolhida por nós, a sentença que nós optamos em escolher. Por isso que Deus nos dá o livre-arbítrio, uma escolha. Você escolhe para onde você quer ir. Ele te proporciona uma eternidade com Ele, mas você tem essa liberdade de escolher. E essa verdade, ela não deveria nos assustar, mas ela deveria nos encorajar a viver uma vida de santidade. Quando nós sabemos que temos que prestar conta ao nosso Criador, isso deveria fazer com que a gente pudesse viver de uma maneira diferente. O meu desafio nessa manhã é para que ninguém viva a revelia, ninguém viva uma vida sem um propósito, que possamos viver a nossa vida conforme a vontade do Senhor. Porque indiferente se você viver bem ou viver mal, você vai ter que comparecer no tribunal do Senhor. Porque Deus, Ele é soberano na nossa caminhada. E nós somos criados e existimos por Ele. É por intermédio dEle. A carta dos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 31, ela fala: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Deus é bom, mas Ele é justo. E Ele vai aplicar tudo o que nós merecemos, porque são escolhas. E nessa prestação de conta, é impossível a gente tapear Deus. Não tem como nós tapearmos o nosso Criador. Ele nos conhece. Não há um homem ou uma mulher capaz de embrulhar Deus, de dar um jeitinho. Como no Brasil nós temos, sempre damos um jeitinho para tudo. Mas no momento que Deus nos chamar, nós não vamos conseguir dar um jeitinho de forma alguma. Certa vez eu vi uma pessoa falando, e ele disse, que Deus não engole qualquer coisa.
Lá no livro de Apocalipse, a palavra de Deus nos diz: seja quente ou frio, se for morno, Deus vai vomitar da sua boca. O paladar de Deus é aguçado, e Ele só quer coisas boas. Ele quer que a gente viva uma vida diferente. Ele quer nos levar a viver uma vida de maneira honesta, santa perante Ele. Nós somos criados para o louvor e a glória do Senhor. E Deus quer que a gente seja essa influência no mundo. Deus quer que a gente faça a diferença. Mas você não tem que fazer a diferença porque você tem medo de um dia prestar conta. Você tem que fazer a diferença porque Deus te criou. Porque Deus te formou conforme a imagem e semelhança dele. Outra observação que nós encontramos nesse texto: todos temos para com Deus uma dívida que nós não conseguiremos pagar. Uma dívida que nós não conseguiremos de forma alguma pagar. Quando nós lemos o versículo 24, aquele homem decidiu pôr em ordem a sua casa. Ele chegou na presença do seu patrão e ele devia 10.000 talentos. A Bíblia, na linguagem de hoje, ela traduz 10.000 talentos por milhões de moedas de prata. Imagine, era um valor muito alto. O talento, equiparado ao ouro, ele equivalia a 35 quilos de ouro. Cada talento, aquele homem devia 10.000 talentos. Então a dívida daquele homem era em torno de toneladas de ouro, o que equivale para nós hoje milhões e milhões de reais. Então, algo aos olhos humanos impossíveis de pagar. Tanto que seu patrão chega e fala para ele: agora eu vou pôr à venda você, sua esposa, seus filhos, tudo que você tem, para conseguir quitar uma parte da sua dívida. E ainda vendendo tudo isso, ele não conseguiria quitar. Uma coisa é certa, amados: a dívida daquele empregado estava muito além das possibilidades dele pagar. Ele devia tanto mesmo que, mesmo com tudo que ele tinha, ele ainda não pagaria um terço da dívida. Jesus contou essa história para os seus discípulos para mostrar a profundeza do reino de Deus. A dívida para com Deus é tão grande assim, é uma dívida incalculável, e ela transcende a nossa impossibilidade de pagar. Não tem o que a gente possa fazer para que a gente pague essa dívida que nós temos com Cristo, porque foi um alto preço que Jesus pagou numa cruz para nos dar uma nova vida. Todos os bens do mundo, todo o ouro, todo o petróleo, todos os dólares são insuficientes para que a gente consiga quitar essa dívida com Deus. Tudo isso é insuficiente. E o que nós devemos a Deus? Que dívida é essa que nós acumulamos? Abra a tua Bíblia, Efésios capítulo 2, de 1 a 10. Nós vamos ver qual é essa dívida que nós temos impagável perante Deus. Por que nós temos que pagar esse preço tão alto? Efésios capítulo 2, de 1 a 10, a palavra de Deus diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido os pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O Espírito que agora controla os desobedientes que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. A misericórdia de Deus é muito grande
e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos, por estarmos unidos com Cristo Jesus. Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é um resultado de esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. Amados, nós devemos tanto a Deus, por termos desobedecido, por termos cometido pecados, porque estávamos espiritualmente mortos, seguindo o curso do mundo, fazendo a vontade do nosso próprio corpo, da nossa mente. E Deus, então nós estávamos destinados a sofrer o castigo eterno. Mas a misericórdia de Deus se manifestou, e Ele nos salvou. Ele veio trazer um novo compromisso, fazer uma nova aliança. Nós nos unimos com Cristo para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso por nós. Glória a Ele, glória a Deus por isso, porque Ele olhou para nós e viu a nossa incapacidade de ter um relacionamento com Ele, e Ele teve que dar a vida do seu Filho. Por isso nós somos devedores eternamente. Se não fosse Deus, nós já estaríamos condenados ao castigo eterno. Nós estaríamos condenados a uma morte eterna. Portanto, nós temos para com Deus uma dívida incalculável. Não existe nada que possa pagar essa dívida com Deus. Talvez você poderia dizer: bem, a minha vida inteira eu vou respeitar a Deus, vou amá-lo, vou obedecê-lo, vou servir, vou adorar Ele com toda a minha devoção. Mas por mais que você se esforce, você não conseguirá pagar o preço que você deve a Deus. Nós vamos ter isso na nossa mente antes de a gente abrir mão do culto, para a gente estar em momentos ou usufruir momentos da vida. Muitas vezes, hoje eu não vou na igreja porque eu quero, está tão quente, eu quero ir na piscina cedo, aproveitar o calor, ou eu quero ir fazer outra coisa, eu vou para a praia, ou eu quero ficar em casa. Isso muitas vezes cogita na nossa mente. A gente fala: por que eu vou na igreja? Se eu posso orar na minha casa, se eu posso fazer isso na minha casa. Mas nós não podemos esquecer que nós somos eternamente devedores a Cristo. Se você não for no teu trabalho, você não vai ganhar o teu salário. E se você não estiver na igreja com teus irmãos, tendo comunhão, como que você vai se relacionar com o teu Criador? Como que você vai estar bem com Deus? Porque a nossa dívida para com Deus tem que ser paga. Se nós devemos, nós temos que pagar. Imagine o dia que você tiver que prestar conta para Deus. Ele vai chegar e vai falar: olha, você está no SBC, está no Serasa comigo. E como você vai fazer agora? Agora você não tem mais tempo. Você perdeu o crédito. Será que com Deus vai ser dessa forma? Como o mundo age? Você está em débito. Como nós não temos essa capacidade, nós não temos recursos, na verdade, o que nos sobra, o que nos falta é fazer a vontade de Deus.
para que a gente possa pagar essa dívida. O coração do homem, ele é mau. O coração do homem, ele peca contra Deus. O coração do homem é enganoso. O nosso coração muitas vezes nos leva a desobedecer a Deus. E muitas vezes a gente pouco se importa de ter ofendido o nosso Criador. A gente não está nem aí, porque as coisas vão acontecendo. Mas Deus vai nos chamar no momento para você de conta. Quando nós lemos o versículo 23, nós vemos Deus representado por aquele rei, por aquele chefe daquele servo. Como nós poderemos ter a nossa dívida quitada? Diante de um juiz muito íntegro, um juiz famoso em dar sentenças sábias e justas, compareceu um criminoso. E toda a cidade ficou muito suspensa, esperando qual será o resultado desse julgamento, qual será a sentença que este juiz daria àquele caso. Então foi feito o julgamento, o réu foi condenado a pagar uma multa muito alta, muito pesada. Caso contrário, ele não pagasse, ele teria que passar o resto dos anos dele na cadeia. Aquele juiz deu a sentença, porém no momento seguinte, ele desceu até o banco do réu, daquele homem criminoso, e pagou. Ele mesmo pagou aquela sentença que ele deu. Todo mundo ficou impressionado com aquele juiz. Por que ele fez isso? Depois eles souberam que aquele homem que foi condenado pelo juiz era filho do juiz. Mesmo sendo filho, ele não pôde abrir mão da sentença. Mesmo nós sendo filho de Deus, Deus não vai abrir mão da nossa sentença. Mas ele já pagou o preço por nós. Ele já deu a vida dele por cada um de nós, porque ele nos resgatou. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele olhou para nós e falou: olha, vocês todos estão condenados, a sentença é essa, mas eu vou dar a minha vida em resgate da vida de vocês. Não existe amor maior que esse. Não existe nada que possa superar tudo isso, porque Deus é amor. Ele paga a dívida dos seus filhos. O preço dele foi muito alto. Morte e morte de cruz. Em Colossenses, no capítulo 2, versículos 13 e 14, a palavra diz assim: antigamente vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos vossos pecados, e agora Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida. Ele acabou com essa conta pregado na cruz. E o que você tem feito para honrar a Cristo? O que você tem feito para honrar a Deus? Muitas vezes tem pessoas que devem tanto no comércio que, se chamar a esposa de meu bem, ela é decorada também, né? Porque é algo precioso para pagar as contas. E nós, muitas vezes, como nós vamos dizer que amamos a Deus se somos negligentes? Mas o que resta para nós como filhos de Deus? Resta agradecer. Nós temos que agradecer pelo que Ele fez por nós. O que nos resta é cultuar a Deus, é ir à igreja, é estar vivendo uma vida íntegra com Ele, é estar participando de tudo que Deus coloca para você participar. Deus nos dá a oportunidade de você estudar a palavra, Deus te dá a oportunidade de você participar de uma célula, Deus te dá a oportunidade de você estar nos cultos, e isso não é nada ainda perante o que você deve para Deus. Imagine quando você nem isso faz. Imagine quando você abre mão por tantas coisas. Deus nos trouxe a vida e nos colocou no seu mundo, porque tudo isso pertence a Deus.
Mas o pecado, ele nos deixou em débito com o nosso Deus, gerando uma dívida que nós não temos mais como pagar. Somente a misericórdia de Cristo, somente a misericórdia de Deus é para nos absolver dessa dívida tão alta. E porque Ele vive, nós podemos crer que nós somos galardoadores, que nós vamos receber uma recompensa. Mas como que eu vou ter direito à recompensa se eu sou um devedor? Mas a misericórdia de Deus, ela é insondável. Porque quão grande é meu Deus! Não existe nada maior no céu, nada maior na terra do que o nosso Deus. E foi exatamente isso que Ele fez, dando a vida por nós, por pessoas que não mereciam. E quando nós vamos participar da ceia do Senhor, quando nós vamos celebrar esse momento, nós estamos olhando e dizendo: Senhor, obrigado. Obrigado pelo preço que Tu pagou de nós. Obrigado por esse preço que jamais nós, como homens, conseguiríamos pagar. E é um preço que Ele apenas pede para os filhos: sejam obedientes. Faça a tua vontade. Porque Deus é amor. E o seu amor transcende o conhecimento do homem. O seu amor, ele transcende tudo o que o homem acha certo. Então, quando Jesus contou essa história para os seus discípulos, Ele queria mostrar que a nossa dívida para com Deus é tão grande assim. É tão grande que nós jamais conseguiríamos pagar. Porque nós somos pequenos, somos insuficientes. Mas foi justamente por nós que Ele deu a vida. Por pessoas insignificantes, nos trazendo ao lado dEle, nos colocando a tal estatura, que Ele nos delegou funções, que eu imagino que os anjos ficaram olhando e falando: Senhor, mas por que não delegou a nós? Delegando funções tão especiais para nós, homens, falar do seu amor, transmitir o amor de Cristo para toda criatura. Como que você tem feito? Como que você tem vivido? Pois foi Deus que nos fez e que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Nós somos criados com um propósito. O propósito de Deus na nossa vida é obedecer. Simplesmente obedecer. E quando você obedece, com certeza, Deus te coloca mais próximo dEle. Quando você quer ter uma proximidade com Deus, você tem que viver uma vida com Deus. Quero chamar os irmãos do louvor para que a gente possa estar cantando. E nós também vamos participar da ceia do Senhor. Abra a tua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. A partir do versículo 23. Nós vamos ler agora o 27. Vamos ler a partir do 28. Examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então o julgamento do Senhor é para nos livrar do julgamento do mundo. O
O julgamento de Deus é para que a gente viva uma vida de agradecimento. Por isso só nos resta agradecer. Só nos resta agradecer pelo que Deus é na nossa vida. Como é que você tem agradecido ao Senhor? Abaixa a tua cabeça agora e fala com Deus. Fala como é que você está vivendo o teu dia a dia. Como você tem agradecido o teu Criador? Examine se você é assim mesmo, para você poder participar desse momento dignamente na presença do Senhor. Quando nós temos essa confiança, quem é o nosso Deus? Somente Ele teria essa capacidade de abrir mão do seu senhorio, abrir mão de toda a sua majestade, de toda a sua honra, de toda a sua glória como Filho de Deus, para dar a vida a pecadores, a pessoas que necessitavam uma intervenção diária na sua vida. Quando nós olhamos e nos examinamos, nós pedimos para Deus: Senhor, realmente me torne justo. Me torne justo uma pessoa temente ao Senhor. Me torne uma pessoa que seja repreensível. Uma pessoa que seja obediente, que seja programada. Uma pessoa que esteja sempre disposta a perdoar. Pois quando nós cremos nesse Deus, nós conseguimos entender que aquele preço tão alto, aquele valor impagável, Jesus pagou. Porque Ele é dono de todas as coisas, de toda a prata, de todo o ouro. Ele é o que fez toda a criação. Tudo pertence a Ele. Tudo está sob o domínio dEle. E se nós cremos nesse Deus, com certeza Ele fará grandes coisas na nossa vida, na nossa caminhada. Mas nós temos que buscá-lo com toda a intensidade, com todo o reconhecimento, com toda a fé. Meu Deus, e todos hão de ver quão grande é meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós nesta manhã nos rendemos a Ti, Senhor. Sabemos que a Tua palavra é verdadeira e eficaz, e ela jamais volta vazia, ela faz diferença na nossa caminhada. Nesse dia tão especial onde nós marcamos um encontro contigo, nós queremos dizer obrigado. Obrigado, Senhor, por ter nos absolvido dessa dívida tão alta, esse preço tão alto que nós jamais conseguiríamos pagar. E Tu deu a Tua vida por nós. E nesta manhã onde nós vamos celebrar a ceia, onde nos traz a lembrança desse alto preço que Tu pagou. Quando participamos do pão, nós lembramos do Teu corpo, que foi açoitado, que foi transpassado, que foi ferido por nossas transgressões. E quando nós participamos do suco, nós lembramos do Teu sangue que foi derramado lá naquela cruz, para purificar nossos pecados. E a Tua palavra nos ensina que só com o sangue derramado, só com a morte, para nos trazer vida. Mas o bom de tudo isso, Senhor, é que Tu és um Deus ressurreto. Tu não és um Deus morto, um Deus construído por mãos humanas. Tu és um Deus, autor e consumador da nossa fé, o Todo-Poderoso, o grande eu sou. Tu és o Deus de todas as tribos, nações e raças. Tu és o nosso Deus eterno. O mundo, Senhor, tem que se inclinar à Tua presença. Nós sabemos que o mundo é do maligno, e o mundo, Senhor, adora tantos deuses. E nós, Senhor, somente adoramos a Ti. Nós, Senhor, expressamos o nosso amor, a nossa fé, somente em nosso Senhor Jesus Cristo, que teve o poder, a capacidade de dar a sua vida
por pessoas tão insignificantes e nos tornar parecidos com Cristo. Por isso, Pai, nessa manhã, onde nós vamos celebrar a ceia, que possamos estar dignos de participar desse momento. Porque esse momento, Senhor, mostra que nós somos felizes. Nós estamos felizes por fazer parte dessa família de Cristo aqui na terra. Pois a nossa morada não é aqui. A nossa morada é com Cristo na eternidade. Continua conosco, Pai. É a oração que eu faço no nome de Jesus. Eu dou a mão ao Senhor, a irmã Maria está aqui na frente, enquanto nós cantamos, para que possa estar distribuindo o suco e o pão. E vamos esperar uns pelos outros, para que a gente possa todos participar juntos. Os irmãos podem estar distribuindo quando nós cantamos. Vamos ficar todos em pé, vamos estar celebrando esse momento de alegria, reconhecendo o quão grande é o nosso Deus. Quão grande Você crê nesse Deus que tem poder de mover céus e terras para te abençoar? Esse Deus que nós vivemos, é por esse Deus que nós cremos que nós temos vida e uma vida abundante. Pai, em nome de Jesus, agora, Senhor, eu quero estar consagrando esses elementos que aqui estão, esse pão, esse suco. Quero dizer, Senhor, obrigado por esse memorial. Por isso, por tudo isso que nos traz a lembrança, esse alto preço que Ele pagou para nos resgatar, Senhor, para nos dar vida e uma vida abundante. Nós queremos estar celebrando com toda a nossa devoção, com toda a nossa intensidade, com todo o nosso amor. Nós queremos clamar e pedir, Senhor, realiza a Tua vontade na nossa vida, pois nós dizemos obrigado. Obrigado
Obrigado por fazermos parte dessa história, Senhor. Uma história de vida, não de morte. Uma história de alegria, de renascimento. Porque quem tem Cristo na vida, mesmo que passe pela morte, continuamos tendo vida e uma vida em Cristo. Agora nós queremos celebrar, participando desse momento. E Tu és o nosso convidado especial, porque nós sentimos a Tua presença no nosso meio. Então, Senhor, juntamente contigo nós queremos celebrar esse ato tão especial. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Vamos participar do pão. Podemos participar do Rio do Sul? Pai, muito obrigado, Senhor, porque podemos nessa manhã celebrar esse ato tão especial, um ato especial na vida de cada cristão, onde realmente nós podemos dar júbilo de glória e dizer: quão grande é o nosso Deus! Não existe nada incomparável em toda a Tua criação, Senhor, do que o próprio Deus, o autor e criador de tudo. E nós ficamos alegres em poder nessa manhã dizer obrigado. Obrigado por ter nos resgatado, por ter nos regenerados, e hoje somos chamados filhos de Deus, co-herdeiros do Pai. Nós nos alegramos e dizemos, Senhor, e pedimos que as Tuas bênçãos continuem sendo repletas no decorrer da semana na vida de cada um. Que a Tua paz, a Tua misericórdia, a Tua mansidão e o Teu domínio estejam sobre todos nós, nos dando, Senhor, uma semana repleta de paz, de alegria, de comunhão contigo e com nossos irmãos. Que a Tua vontade continue sendo a nossa vontade em toda a nossa caminhada. Pois eu oro abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos.